Hoje a gente vai começar a nossa aula de ontem, que a gente acabou não conseguindo transmitir para vocês. Aquele é do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tá muito frio, Kelly. Como é que tá aí no Rio? Tá frio também? No escritório deu problema na internet, a gente não conseguiu fazer a transmissão de lá. Mas eu vou fazer daqui mesmo, tá bom? Já vou começar a compartilhar a tela com vocês, tá bom? Opa. Nossa, ainda não tá aparecendo para vocês, né? Estão conseguindo me ouvir? Escreve aí no chat. Está conseguindo ouvir bem? Está conseguindo ver direitinho? Pronto, já está entrando aí, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros e vamos explicar um pouquinho sobre o curso de cuidador, tá bom? Vamos passar aqui um pouquinho para frente. Aqui a gente vai deixar essa aula para quem tem dúvidas sobre o curso. Para que você... essa aula é para quem já é cuidador de idosos, para quem está sem emprego e quer mudar, quer ter qualidade de vida, e para saber como você pode ganhar de R$3.000 a mais, tá bom? O som tá bom para vocês? Fala para mim aí. Deixa eu ver se tem mensagem aqui no chat. Se estiver bom, a gente vai indo, vai continuar falando aí direitinho para vocês. Tá bom? Porque às vezes tá no meio da aula que a gente vai ver que o som não tá bom. Ah, muito bom. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês por que ser um cuidador de idosos. Depois dessa aula, vocês podem estar encaminhando para colegas de vocês que às vezes trabalham em outras áreas e não tem vontade de continuar. Para quem às vezes é empregado doméstico, quer mudar. Então, o Brasil está envelhecendo muito. Então, a expectativa de vida até 2050 é que 29% da população seja composta de idosos. E às vezes a pessoa fica mais velha, mas sem qualidade de vida. Aí vem as doenças, vem as enfermidades e as pessoas vão precisar de cuidado. Também as novas configurações familiares, que são, antigamente, tinha o pai, a mãe e 10 filhos. Hoje, às vezes, é o pai, a mãe e um filho. O pai e a mãe um cachorro. O pai, a mãe e 2 filhos, no máximo, que às vezes trabalham fora e não conseguem cuidar dos pais. Então, essa é uma profissão que mais cresceu e mais cresce no Brasil, que teve um aumento de 500% nas vagas no ano passado. Só para vocês terem uma ideia. Tem muitas pessoas investindo nessa área de cuidador de idosos, que é uma área que está crescendo muito. Então, a proposta da aula é como ser um cuidador de idosos, expert, como ganhar de 3 a 5 mil por mês, sinais vitais e batimentos cardíacos. Vamos falar um pouquinho sobre urgência no engasgo, desobstrução de vias aéreas, PCR e urgência na convulsão, tá bom? É uma aula bem tranquila que a gente vai ter para vocês terem noção dessas situações de emergência, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a ocupação do cuidador de idoso. O cuidador de idosos já tem uma CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, onde você pode ser registrado por esse código 5162/2002. Não precisa ser registrado como empregado doméstico, como porteiro, como qualquer outros cargos. Você pode ser registrado como cuidador de idosos para ter experiência na carteira.
tá bom? Carteira profissional de cuidador de idosos. Quem é esse cuidador de idosos? Ele pode ser tanto contratado familiar, formal, informal, voluntário, pode ser necessidade da função definida, pode ser também um cuidador formal, que a gente paga ele por fora, não, e tem cursos. A maioria das casas de repouso, home care, prefere cuidador formal, tá bom? A necessidade da função definida por escrito, isso vocês podem pedir, ter em contrato, o que vocês têm que, o que vai ser feito naquela casa. Normalmente, cuidador não faz trabalho domésticos ou técnico. Ele não vai fazer nada que é pertinente à enfermagem e nada que é pertinente ao serviço doméstico. Porém, a gente deixa bem claro que é um acordo entre você e aonde você está trabalhando. Tem alguns cuidadores que aceitam fazer alguns trabalhos domésticos, aumenta um pouco o salário, mas vocês têm que ter certeza que no momento que vocês estão prestando aquele trabalho doméstico, vocês não vão ficar responsável pelo idoso. Porque às vezes é naquele momento que o idoso cai, naquele momento que o idoso toma uma medicação errada, é aquele momento que acontece várias coisas, quando o cuidador não está olhando. Então, isso tudo tem que ser bem combinado, tá bom, pessoal? Cuidar e acompanhar nas atividades de vida diária. Essa é uma das ocupações do cuidador, relacionada ao bem-estar físico, mental, social e legal. Então, isso é de responsabilidade do cuidador. Ainda não tem a regulamentação da carga horária. Então, quer dizer, tem cuidador que trabalha 12 horas, tem cuidador que trabalha 6 horas, tem cuidador que trabalha 24 horas, às vezes fica o dia inteiro, a noite inteira, tem os horários de descanso, claro, e depois no outro dia entra outro mais 24 horas, que a família não gosta de cuidador entrando e saindo todo momento. Então, tudo vai ser combinado com a família, com o home care, com a casa de repouso, porque não tem uma carga horária regulamentada ainda. Trabalho juntamente com a equipe multidisciplinar. Então, junto com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o médico, e sempre levando informações preciosas para eles, tá bom? Porque vocês é quem vive mais com o idoso, então vocês sabem tudo que acontece com ele. Também, ó, atividades da vida diária. Você vai estimular, ajudar e realizar as tarefas. Então, primeiro, se ele consegue comer, você vai estimular ele a comer sozinho. Se ele não consegue fazer sozinho, você pode ajudar, às vezes colocar a comida na colher, encaixar ali para ele trazer até a boca. Você só vai realizar as tarefas em último caso, viu, pessoal? O cuidador também é responsável pelo vestiário, organizar os ambientes e objetos e cuidar da aparência do idoso com carinho. Isso é de responsabilidade do cuidador. Ouvir e conversar. A gente colocou aqui para deixar bem claro sobre política e religião. A gente está indo lá para trabalhar uma postura de profissional. Então, você não vai dar a sua opinião sobre política e religião, principalmente se é opiniões opostas. Lembre que você está ali como profissional, tá bom? Acompanhar em todos os passeios, exames, incentivar a exercícios físicos, estimular para que ele não pare. Sempre procurar estimular a autossuficiência da pessoa idosa. Então, sempre deixar ele fazer tudo que ele consegue fazer, tá bom? E acompanhar em todos os momentos da vida dele no período que você tá ali, tá bom? Medicação via oral, o cuidador pode fazer. Muitas dúvidas sobre a insulina. O cuidador pode fazer insulina porque acaba sendo um procedimento invasivo. Porém, a insulina, o próprio idoso pode fazer nele, o próprio familiar, se ele tiver treinamento. Então, o cuidador de idosos com treinamento, ele pode fazer a insulina, mas ele precisa ter treinamento, principalmente para puxar a insulina do frasco, principalmente para conhecer a insulina. É uma insulina regular, é uma insulina NPH, essa insulina é de ação prolongada, de ação rápida, em que momento que eu dou? Tem vários tipos de insulina no mercado, vários tipos de caneta, e a agulha sempre é uma, mas tem vários tipos de caneta. Então você tem que saber e ter o treinamento, mas pode sim aplicar insulina, tá bom? Vamos lá. Ó, verificando e atendendo os sinais vitais. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais vitais.
os batimentos cardíacos, quantidade de vezes que o coração bate por minuto. Aqui a gente deu algumas estatísticas até 2 anos, 120 a 140, entre 8 e 17 anos, de 80 a 100, adultos sedentários, de 70 a 100, adultos que fazem atividade física, de 50 a 60 batimentos por minuto, e idosos também de 50 batimentos por minuto. A gente tem que ficar de olho nos batimentos cardíacos, tá bom? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o pulso, bem sucinto, bem rápido para vocês. O pulso ou pulsação é a expansão da retração da artéria, que produz a pulsação. A gente não mede o pulso, a gente mede os batimentos cardíacos na pulsação. Pela pulsação do sangue, é uma concentração cardíaca. Ao encontrar o pulso desse paciente, você vai contar os batimentos cardíacos. Normalmente, o dedinho, o dedo do joia, né? Você vem e você consegue palpar a artéria, e aqui você consegue contar o pulso do paciente. Tem um aparelhinho, o oxímetro, que ele dá os batimentos cardíacos. Mas às vezes, se ele estiver descalibrado, é bom você saber contar. E nunca coloca o seu dedo, o seu dedo maior aqui para você, porque você confunde, eu esqueci o nome desse dedo. Você confunde com o seu batimento cardíaco. Se você coloca esse dedo para fazer a medição. Então você tem que colocar o dedo indicador, é o melhor, que você consegue, o dedo do meio e o indicador, para você conseguir fazer a medição. Porque você não confunde com o seu batimento cardíaco. Tenta fazer o teste aí, meninas, para vocês verem. Então, vocês sempre procuram usar esses 2 dedos aqui e você consegue ver o batimento cardíaco dentro de 1 minuto. Se dentro de 1 minuto deu de 60 a 100, de 80 a 100, tá normal. Do idoso, de 50 a 60. Então, vocês vão medir o batimento cardíaco na pulsação, tá bom? Vamos lá. A verificação da frequência cardíaca. Também vocês podem ver na artéria radial, que a gente acabou de falar para vocês. Pode ver na carótida também, aqui do lado. Eu pego o lóbulo da orelha, desce pelo contorno da mandíbula, a gente olha aqui do lado da traqueia. Tenta sentir em vocês. Do ladinho da traqueia, vocês conseguem sentir o batimento cardíaco. Numa parada cardiorrespiratória, aqui na artéria carótida é o melhor lugar para vocês sentirem a pulsação, porque ela é bem calibrosa, é bem maior que a radial. Na radial, no dia a dia, a gente consegue. Esse é o aparelhinho, o oxímetro de pulso, que ele dá tanto a pulsação como a oxigenação. E ele é o bom para, se vocês forem utilizar esse aparelhinho, ele faz a medição através de luzes, sensor que entra na unha. Então, é bom que não esteja com esmalte tanto claro como forte, porque o esmalte ele altera, ele não deixa o aparelho fazer a leitura certa, tanto os batimentos cardíacos como da oxigenação. Frequência cardíaca alta. Ah, tá bom. Aí eu vi as frequências cardíacas estão altas. Taquicardia é o aumento dos batimentos do coração. Não precisa estar decorando, mas taque é sempre alto e brade baixo. Sinal de alerta em idoso, acima de 80 já é um sinal de alerta. Então, o que pode aumentar os batimentos cardíacos? Eu também tenho que avaliar e saber os sinais, o que está acontecendo, porque de repente é só eu tirar o gatilho que ele melhora. Ele fez algum exercício físico? É claro que os batimentos cardíacos dele vai estar altos, tanto dele como de qualquer um. Ele está passando por uma ansiedade ou medo, tem algum exame para fazer, tem alguém que está doente na família, ele acabou de ter náuseas e vômitos, ele está com dor, está com febre. Um dos sinais de batimento cardíaco alto é desidratação. Ficar de olho se esse idoso está se hidratando, está bebendo água. Alguns medicamentos também trazem a frequência cardíaca alta, então a gente tem que estar sempre lendo a bula e vendo o que está acontecendo para estar conversando com o médico. Algumas doenças, pressão alta e anemia também aumenta a frequência cardíaca. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai eliminando.
Ah, então aconteceu isso. Aí você tira o gatilho para ver se a frequência cardíaca abaixa ou não. Frequência cardíaca alta, vamos lá. Pele descorada, sinais de alerta. Ansiedade e medo, falta de ar. Ele tá com falta de ar, é claro que a frequência cardíaca vai estar alterada. Problema pulmonar, cansaço fora do normal, tá com dor no peito, tá com febre. Você viu lá no oxímetro, a oxigenação dele tá baixa, a frequência cardíaca vai estar alta, que o coração começa a fazer bastante exercício para bombar, para poder tentar consertar essa deficiência da oxigenação baixa, trazer mais oxigênio para o organismo, né? Então, o que a gente vai fazer? Se o paciente está com frequência, o nosso idoso está com frequência cardíaca alta, a gente vai acalmar o idoso. Se ele estiver com febre, vai ajudar a diminuir a febre, vai identificar o uso correto das medicações, os efeitos colaterais, vai posicionar o idoso de forma confortável, eliminar os motivos que causou o aumento da frequência cardíaca, sempre atrás do gatilho. Medir depois de você tentou, tirou a causa, vai medir depois de 30 minutos. Se manter alta, é melhor que procure um médico, procure um serviço médico ou a família e ligue para a família se a família não está próxima e documente o ocorrido. Sempre no nosso curso a gente fala que você tem que ter o caderno de anotação. Coloca o ocorrido e as ações adotadas. Eu fiz aconteceu isso, essa foi a medida que eu tomei e não mudou o quadro. Aconteceu isso, essa medida que eu tomei mudou o quadro. Então, sempre anotando lá. Porque o único que vai te defender no momento de acontecer alguma coisa é a ponta da sua caneta. Tudo que está anotado é o que foi feito. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a frequência cardíaca baixa. Ai, Regina, deu menos de 60. O que pode diminuir os batimentos cardíacos? Algumas doenças, calor excessivo, quando está muito calor, os batimentos cardíacos podem diminuir, e também alguns medicamentos. Por isso que o cuidador de idosos tem que conhecer os medicamentos que o idoso toma e saber quais são os efeitos colaterais. Vamos lá. Também cansaço fácil, desânimo, ele está desanimado por algum motivo, anemia, então tonturas e náuseas. Ele está com confusão mental, se tiver com confusão mental, pode ser um caso de infecção. Então, a gente entrou com infecção, confusão mental, frequência cardíaca baixa, pode ser um caso de uma infecção também. Aí entra a frequência cardíaca também pode causar hipoglicemia, a baixa glicemia no sangue e pode chegar até a desmaiar. Então vamos lá. Aí aconteceu tudo isso. O que eu posso fazer se o idoso está. Eu identifiquei o gatilho, eu não identifiquei o gatilho, mas o que eu posso fazer para ajudar? Avaliar o uso correto dos medicamentos, avaliar a pressão arterial dele, informar a família, sempre dividir responsabilidades, informar o médico do paciente ou encaminhá-lo ao serviço médico de urgência e registrar tudo no diário do idoso. Nunca esquecer. Tá bom? Aqui a gente falou de alguns casos que acontecem. Frequência cardíaca baixa, frequência cardíaca alta, o que pode ser e o que eu tenho que fazer, quais ações eu devo tomar. Você sabe agir na obstrução total de vias aéreas? Na parada cardiorrespiratória e na convulsão? Vamos lá. Procedimento para desobstrução das vias aéreas. Manobra de Heinrich, sinal universal. Qual o sinal universal da manobra de Heinrich? A mão no pescoço. A pessoa, o idoso ou qualquer um, está engasgado, parcial ou total, ele vai pôr a mão no pescoço. Então, você tem que deixar a vítima em pé, que nem esse primeiro desenho que a gente tem aqui. A vítima em pé ou sentada, posicionar-se atrás dela, abraçando em torno do abdômen. Segure o punho fechado com uma mão. E aplique-lhe os 5 compressão com ângulo de 45 graus. Então, o que a gente vai fazer? Uma mão a gente faz fechada, que nem um copinho. A outra mão, ela vem aberta, espalmada, para você empurrar. Você vai pegar em cima do estômago, você pode ter
a cicatriz umbilical, aí você abre a cicatriz umbilical, vem mais 2 dedinhos, você já consegue chegar com o paciente em pé. Você abriu, alguns você abriu esse tamanho assim com os dedinhos abertos, você já consegue chegar no apêndice xifoide. Em cima dele, você vai fazer como se fosse um J, para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Para poder, no vácuo, do pouquinho do ar que está aqui no diafragma, aqui, sempre tem um pouquinho de ar no diafragma. Aquele vácuo do ar fazer empurrar o objeto, o alimento que está obstruindo esse idoso. Então, isso tem que saber fazer. Se a pessoa está sozinha, ela pode se debruçar em cima de uma cadeira. Aqui a gente colocou uma fotinho de uma criança e a gente vai colocar ela de costas. Acho que dá para vocês verem. É a primeiro, segundo, terceiro, é o quarto desenho. Você vai colocar ele de costas e vai fazer as palmadinhas nas costas dele para o alimento sair. Vira ele e faz compressão torácica. 5 compressões com os 2 dedinhos, não é com uma mão quando a gente faz um adulto com a parada cardíaca respiratória. É 2 dedinhos no bebê. Tá bom? Que a vítima tiver. E nunca esquecer de colocar os pés, quando esse primeiro desenho, que ela tá por trás da vítima, fazendo a manobra de Heinrich para dentro e para cima, ela coloca os pés, né, a perna no meio das pernas dela. Normalmente a gente abre as pernas da vítima e encaixa a nossa perna dentro. Para que, se a vítima vier a desmaiar, a gente consiga amortecer a queda. Tá bom? Aqui o último desenho, se a vítima deitada, posicione a vítima iniciando as compressões em cima do apêndice xifoide. Você continua tentando expelir o alimento, o objeto. E aqui, se possível, deixar a cabeça dela lateralizada. Aqui, pessoal, tem um videozinho da manobra de Heinrich. Não vai dar para me passar agora para vocês, porque senão trava tudo aqui. Mas depois eu mando para vocês, tá bom? Esse videozinho da manobra de Heinrich. A síncope, a síncope é qualquer tipo de perda de consciência de curta duração. É como se fosse um desmaio que dura muito pouco, que não necessite de manobra específica para recuperação. O termo médico é lipotímia, tem sido utilizado para designar episódios de perda incompleta de consciência, mas o idoso respira. Na síncope, ele fica inconsciente, mas ele respira. A causa fundamental da síncope é a diminuição da atividade cerebral e pode ser classificada como. Deixa eu ver aqui, passou direto. Pode ser classificada em. Mas o que fazer na síncope? Mantê-lo deitado, preferencialmente com a cabeça mais abaixo do corpo. Se estiver deitado, deve pôr os membros inferior alto, elevado. Então, a gente deita o paciente, eleva as pernas 20 centímetros para aumentar a circulação de oxigênio na cabeça. Mantê-lo deitado por alguns minutos após a vítima se recuperar. Arejar o local, abrir o local onde a vítima se encontra, às vezes é o local tá quente, abrir janela. Livrar de vestimenta que sejam apertadas, livrar com gravata, cachecol, a gente tira. Não dar nada para o paciente comer ou beber, informar sobre históricos das vítimas, doenças, medicamentos utilizados, etc. Reportar os médicos traz informação, porque às vezes a gente precisa saber o que aconteceu, qual foi a causa, uma medicação, foi lipotímia, o que ele está sem comer, está com hipoglicemia, então a gente tem que saber. Mas lembre-se, no desmaio, a vítima respira. Na parada cardiorrespiratória, a gente vai ter que fazer a ressuscitação cardiorrespiratória. São manobras realizadas para estabelecer a ventilação pulmonar e a circulação sanguínea, tais como respiração artificial, massagem cardíaca externa, manobras essas utilizadas na vítima de parada cardiorrespiratória. Morte clínica. Os melhores resultados estão conseguidos quando as manobras respiratórias são iniciadas nos primeiros 4 minutos da parada. Então, a gente identificou a parada cardiorrespiratória, a gente tem que iniciar a ressuscitação cardiorrespiratória o mais rápido possível. O que é a parada cardiorrespiratória?
a manobra cardiorrespiratória, compressão torácica. Compressões torácicas externas são iniciadas quando não tenho nenhum pulso palpável, eu palpo o pulso da carótida, eu não tenho movimento respiratório, esse paciente ele não respira. Essa técnica consiste nas compressões rítmicas na metade inferior do externo. Entre os mamilos, você vai iniciar. E a frequência é de 100 a 120 por minuto, a manobra. Procura marcar o tempo exato da parada. Ele parou 16h30, porque quando entrar o SAMU, você poder falar. Caso deve-se iniciar a manobra a ressuscitação cardiopulmonar e posteriormente reavaliar a continuidade. Então, aqui a gente passou bem por cima, mas a gente vai falar bem detalhado para vocês. Procedimento para a realização da ressuscitação cardiopulmonar. Primeiro passo, colocar uma vítima numa superfície rígida, porque se você for fazer a manobra, as massagens cardíacas em cima de uma cama, em cima do sofá, na hora que ele afundar num lugar fofo, não vai ser eficaz. Então, você tem que colocar, se possível, até no chão. Segundo passo, sempre iniciar com as compressões torácicas. E aqui vocês já podem estar ligando para o SAMU. Se você está sozinho, você já liga, põe no Viva Voz e já começa a falar com o médico. Você está com alguém, já delega. Fulano, pede ajuda. Tá bom? Terceiro passo, as compressões torácicas devem ser realizadas 2 dedos acima do apêndice tifoide. E a frequência cardíaca é entre 100 a 120 por minuto, aproximadamente meio segundos para cada compressão. Então, ou seja, compressão por segundo. Quarto passo, procurar parar a ressuscitação cardiopulmonar somente nas seguintes situações. Quando a vítima for entregue ao centro médico, o médico assumir a vítima por exaustão, perdão, pessoal, ou quando a vítima reanimar. Então, às vezes, é bom ter mais de um para você estar trocando. Como que a gente faz? Essa parte aqui da mão é a parte que você vai usar para, em cima do coração, fazer a força. E essa mão você vai passar por cima entrelaçando. Essa partezinha da mão, você vai forçar lá. Então, você vai jogar o peso do seu corpo. Você nunca pode, pessoal, fazer isso na hora da massagem cardíaca. Você só joga o peso do seu corpo, que nem uma fotinho que a gente vai ver aqui. Olha, a profundidade do tórax de 5 a 6 centímetros, de criança de 4 a 5. Aí, como que eu vou saber? Você vai sentir. E outra coisa, você tem que fazer a massagem cardíaca, jogar o peso do seu corpo e deixar o coração encher de sangue. Porque a intenção da gente, quando a gente faz uma massagem cardíaca, é a gente fazer a diástole, a sístole, sístole, diástole. Ele aperta e solta, porque o coração não fica assim o tempo todo. Então, eu não posso apertar, apertar, apertar e não deixar ele voltar para encher. Porque daqui a pouco você vai avaliar, vai ver se tem pulso, vai ver se tem respiração. A cada 2 minutos a gente reavalia. Então, você vê que ele está posicionado do lado do ombro da paciente, e ele joga o peso do corpo. Nunca abre os braços, porque se você fazer assim, a massagem não vai ser eficaz, tá bom? Aqui também tem um videozinho de parada cardiorrespiratória, a gente vai colocar para vocês na sequência. Crise convulsiva. A convulsão nada mais é do que uma desordem cerebral durante um breve período de tempo. São inúmeras as causas das crises convulsivas. Dentre elas, a gente vai citar algumas para vocês, são inúmeras. Durante parto, febre alta, meningite, intoxicação por drogas, tumores, trauma craniano, bateu o crânio, pode ter uma convulsão, baixo açúcar, baixo oxigênio, acidente vascular encefálico, um AVE também causa. O que você vai fazer? Você vê uma vítima em convulsão ou o próprio idoso que você cuida. Você vai manter calma e procurar acalmar os demais. Colocar algo macio na cabeça. Normalmente a vítima a propensão de ficar batendo a cabeça, batendo as pernas, batendo o braço. Então você protege a cabeça para ela não ter um traumatismo craniano. Remover a área dos objetos que possam vir a ferir. Se tem bancos, cadeira perto, a gente tira tudo.
afrouxar as roupas, deixando a vítima confortável, pessoal. Tem cachecol, gravata, a gente tira. Vire o paciente para o lado. Esse paciente com convulsão, ele tem que sempre estar viradinho de lado, principalmente a cabeça, porque ele vai salivar, vai soltar uma espuma. E essa espuma, ele pode vir a broncoaspirar, tá bom? O relaxamento da língua não dificulta a respiração. E quando a gente relaxa, a gente joga a língua lá para cima, para o palato. Então, ele não vai enrolar a língua, engolir a língua. O que vai acontecer é ele se engasgar com a saliva. Então, você tem que procurar lateralizar esse paciente que está em crise convulsiva. Não tente conter as pernas e os braços, ele vai ficar batendo. Não adianta você ficar segurando. O que você vai fazer é proteger a cabeça e lateralizar e deixar aquela espuma sair. E manter a calma, é muito simples. Não introduza nada pela boca. Também não prenda a língua com uma colher ou qualquer outro objeto, pois não existe o perigo da vítima engolir a língua. Não tenta fazê-lo voltar a si, lançando água e obrigando a tomá-lo. Não, porque ele vai broncoaspirar. Não agarre na tentativa de mantê-lo quieto, que nem eu falei. Não tente conter as pernas, os braços. Fica ao seu lado até que a sua respiração volte ao normal e ele se levante. Ligue para o serviço de emergência do seu país e reporte toda a informação ao serviço médico. Aqui também tem um videozinho, a gente vai mandar para vocês. Então, na crise convulsiva, você viu alguém se debatendo? Proteja a cabeça, lateraliza, deixa a espuma sair, espere ele voltar. Quando ele voltar, ele vai voltar cansado, porque foi estímulos elétricos por corpo todo. Às vezes ele vai voltar urinado, evacuado, porque os esfíncteres liberam. Então, quando ele voltar, a gente vai fazer o possível para proteger esse idoso, esse paciente, essa pessoa que a gente viu ter uma crise na rua, num shopping, em qualquer outro lugar. Então, a gente vai tentar não ficar comentando muito sobre o assunto, porque às vezes a pessoa até sabe o que está acontecendo com ela, ela não ficar mais constrangida. Então, procurar manter a integridade dela, proteger ela, encaminhar ela para um serviço de saúde. Aqui, pessoal, essa aulinha é a nossa última aula dessa semana do workshop, né? Porque eu resolvi ensinar as pessoas a serem cuidadoras de idosos. Percebi que as pessoas que trabalhavam mais não tinham a qualificação necessária, não sabem cobrar, não sabem o que é ética no trabalho. Às vezes as pessoas perguntam e são coisas básicas, não sabem sobre os conceitos de doenças, pressão arterial, de sinais vitais, e algumas até são bastante expert, mas não sabem se comportar. Às vezes perdem trabalhos maravilhosos porque não sabe se comportar numa mesa, num restaurante, se comportar quando vai numa consulta com o idoso, não sabem cuidar com segurança daquele idoso e também não sabe divulgar o seu trabalho, o seu conhecimento. Então, pessoal, aqui o Cuidador Expert, ele nasceu na missão de formar cuidadores com expertise. Hoje eu vou te mostrar como iniciar essa transformação. Agora você vai ter a oportunidade e a liberdade financeira de proporcionar qualidade de vida, tanto para você como para os seus familiares. São os 3 passos, os 3 pilares, né? Quem pode ser um cuidador de idosos expert? Mínimo 18 anos, bons antecedentes criminais, a maioria dos home care pedem, tá? Saber ler e escrever, apresentar atestado de aptidão física e mental. Isso algumas também pedem, porque você tem que estar apto a cuidar de você para poder cuidar do outro. E curso de qualificação, isso daqui não tem como. Então, como eu faço para ganhar de 3 a 5 mil por mês? Você precisa sair do amadorismo, porque uma coisa é eu ter um curso, eu me profissionalizar, outra coisa é eu querer cuidar como se eu cuido eu vou ali fazer um bico. Não, você tem que ter expertise, você tem que ter conhecimento, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter segurança, você tem que sair do amadorismo. E aí você vai poder dar o seu valor, não o seu preço. Cuidar de idoso não é somente dar um banho e comida, vai muito além disso. Cuidador de idosos vai muito além desse trabalho.
Então, vamos falar como você pode se tornar um cuidador de idosos. Aqui, primeiro, você tem que gostar de idosos, ter paciência e empatia. Você tem que se colocar no lugar dele e ter paciência, principalmente se aquele idoso tem demência. Você tem que ter paciência e saber que não é ele, é a doença. Precisa saber sobre o conceito do envelhecimento. O que acontece? Isso é normal do envelhecimento? Não é normal? Saber se diferenciar no mercado de trabalho. Qual o seu diferencial? O seu diferencial é saber dar um bom banho ou é conhecer os sinais de alerta de uma urgência e emergência, conhecer os sinais de alerta de uma intoxicação alimentar, conhecer o sinal de alerta de uma intoxicação medicamentosa? Um quarto passo, precisa saber cobrar. Não é só dar o preço, e sim dar o seu valor. Saber se posicionar. Aqui, pessoal, saber divulgar o seu trabalho, não só usar as redes sociais para postar festinhas, postar brincadeiras, mas divulgar também o seu trabalho, nem que seja numa rede social separada. Você põe lá os melhores amigos, onde você quer postar o que você vive muitas das vezes, mas se você quiser divulgar o seu trabalho, você tem que ter um Instagram profissional, um Facebook profissional, porque fica muito mais fácil. Hoje em dia as pessoas procuram muito no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Google, e você tem que estar lá se posicionando. Saber as técnicas corretas dos cuidados, dos procedimentos. Saber que o cuidador não é um simples acompanhante de idosos. Ele é mais que isso. Ele tem embasamento científico. É necessário ter conhecimento científico do que acontece, porque aí você vai mostrar o seu valor a cada dia, tá bom? Pessoal, cuidado com desculpas. Depois você encaminha esse vídeo para seus amigos. Vamos deixar essa aula guardadinha lá. Foi uma aula bem rápida, mas só que dá para vocês terem uma ideia. Nas nossas aulas do curso, ela é muito mais detalhada. Vocês têm mais tempo para estudar e saber sobre todos os assuntos. Enquanto alguns vão se capacitando, outros vão ficando parados no tempo. Então, cuidado e veja onde você quer chegar e o que você quer fazer, tá bom? A mudança acontece se você faz acontecer. Por isso, eu vou trazer para vocês aqui o curso de cuidador de idosos, com a metodologia simples e fácil. As aulas são 100% gravadas, os acessos é por 1 ano, certificado 220 horas. Assim que você termina o curso, você já recebe o certificado. E outra coisa, você não é de São Paulo, você é de São Paulo, você quer fazer estágio, você pode fazer estágio em qualquer casa de repouso próximo da sua casa. Você passa para nós os dados da casa de repouso, nós entramos em contato com eles, nós mandamos a ficha de estágio e você faz o estágio lá, para poder ter a carga horária da parte prática, tá bom? Mas, Regina, eu já sou cuidadora de idosos, eu só quero a teoria mesmo e eu preciso do certificado, mas a prática eu já tenho. Então, não necessariamente você é obrigado a fazer o estágio, mas se você quiser fazer o estágio, você pode fazer o estágio na parte prática também, tá bom? De bônus, a gente tem a elaboração do currículo, como se tornar MEI, porque às vezes algumas casas de repouso, algumas residências quer que você seja MEI. Também temos o curso de curativos de primeiros socorros, porque se você não tem o curso, você só tem o curso de cuidador de idosos, não tem de curativos de primeiros socorros, você não é um cuidador completo. Então a gente põe de bônus. Nutrição interal, meu paciente usa sonda interal, não sei mexer com a sonda interal. Você vai aprender. E na casa de repouso que você for, no home care também, a gente vai pedir que você cuide de um paciente com a nutrição interal pelo menos 1 ou 2 dias. Cuidar com idosos com demência, entender o que acontece na mente do idoso com a demência, quais são os tipos de demência, quais são os graus de demência, os estágios, né? Tá bom? E conhecendo as vitaminas, você saber mais ou menos os sinais que ele tem, qual a vitamina que está faltando no corpo dele, para quando você conversar com o médico, você saber se posicionar. Isso é muito legal, essa parte. E aqui, pessoal, o valor da transformação de uma nova profissão, hoje a gente está fazendo esse valor, que já era para ter aumentado de 497 por 197.
Depois a gente vai pôr o link lá no grupo. Quem for fazer na inscrição, já deixa um e-mail e você já recebe o link do curso hoje mesmo e já começa a estudar hoje mesmo. Vamos lá. Eu te trago e garanto uma satisfação total do curso. Vamos te ensinar um passo a passo simples e direto. Eu vou pegar na sua mão e vamos juntos para uma nova etapa da sua vida. Tá bom, meninas e meninos? Agora vocês têm 3 escolhas: não fazer nada, continuar no amadorismo, trabalhar sem conhecimento e segurança. Aí você escolhe ter dúvidas toda hora, não saber o que fazer, tentar buscar no Google, muitas das vezes alguma dúvida que você tem, ou entrar nessa jornada e ter conhecimento na palma da mão, sabendo certamente o que se deve fazer e quando fazer. Vamos lá. Comece agora. Vou te mandar um link, você clica no link que nós vamos disponibilizar no grupo, você vai ter acesso imediato. Qualquer dúvida pode chamar a gente no privado, tá bom? Não perca essa oportunidade de ter conhecimento e transformação. Vamos ver aqui. Não perca essa oportunidade, viu, meninas? E então a gente vai entrar lá. Se você tiver alguma dúvida sobre a aula, sobre os batimentos cardíacos, sobre a manobra de Heinrich, a parada cardiorrespiratória, já a gente vai colocar o link lá no grupo também, tá bom? Então, eu espero vocês lá no grupo. Daqui a pouco a gente vai colocar os links lá. E quem for fazendo, vai mandando pra gente no privado, pra gente saber. Hoje é domingo, a gente tá abrindo as inscrições. Não sabemos até que dia vai ficar aberta. Então, porque a gente também tem as mentorias ao vivo, Kael, esse grupo vai entrar e a gente vai ter 4 mentorias de tira dúvida para vocês poderem tirar as dúvidas com a gente. Também durante a aula na Hotmart, vocês podem deixar as dúvidas de vocês abaixo da aula. E assim que vocês se formarem, vocês entram para um grupo de alunos formados, aonde vocês vão poder tirar todas as dúvidas que vocês têm durante o trabalho. A gente está criando uma família. Para quê? Para vocês nunca mais se sentirem sozinhos. Ah, o meu idoso aconteceu isso, eu estou em dúvida, como eu faço? Você joga lá no grupo. Às vezes as professoras estão ali online, ela já consegue responder. Mas às vezes tem uma cuidadora mais experiente, que ela já passou por aquilo, ela tem total liberdade de responder. E você que está começando agora, daqui a pouco você vai estar tirando dúvidas dos seus colegas que estão chegando. Então, isso é bem legal, esses grupos de WhatsApp para tirar dúvidas. Tá bom, meninas? Então, eu espero vocês do lado de cá. Já já a gente vai colocar o link do grupo, tá bom? De 197. 197, ele até tava mais, 197, né? Certinho. Daqui a pouco a gente vai colocar o link lá, vocês já façam as suas inscrições e já chamam a gente no privado, tá bom? Deixa eu sair dessa tela aqui. Opa. E eu espero vocês do lado de cá, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.